qual é a melhor velocidade para fotografia de nascer e pôr do sol? Seguinte, Merlin, a velocidade da fotografia de nascer e pôr do sol, ela interfere bem pouco no resultado. Ou seja, não é a velocidade que vai mudar o jogo, não. Porque, eu, Robson, faço da seguinte forma: eu tenho meio que um método, meio que um padrão para quase tudo, tá? Que é o quê, Eu começo, quando eu vou fotografar algum lugar, por exemplo, eu vou me fotografar agora aqui, por exemplo, eu vou lhe fotografar, tanto faz. Primeira coisa que eu decido é o ISO. O ISO, eu defino por isso. Então eu sei que, tá claro, tá escuro, tá mais claro, tá mais escuro. Eu começo pelo ISO. Então eu defino qual é que é o ISO. Eu sei que, quanto mais ISO, 10.000 de ISO, vai estar muito mais claro. O meu sensor vai estar muito mais sensível. Só que o que vai acontecer? Vai dar bastante ruído. Certo? Então, não é legal usar muito forte, não. O ISO menor, menos luz. Quanto o ISO maior, mais luz. Tá? Então, beleza. Então, o que acontece? Defino o ISO. Depois, eu defino a abertura. Por que a abertura? Porque a abertura vai me dizer se eu vou ter mais objetos em foco, vai ter mais foco na minha fotografia, ou vai ser mais desfocada na minha fotografia. Ou seja, eu vou definir qual é a profundidade de campo que eu vou ter na minha fotografia com a abertura. Então, ISO, a abertura. Ao decidir a abertura, eu vou decidir, então, a profundidade. Então, eu vou definir, eu quero tudo desfocado, ou quero mais desfocado, ou quero tudo super em foco. Então, eu vou definir aqui. E aí, sobra a velocidade para mim fazer o quê? Para mim organizar o triângulo de exposição. E aí, a velocidade, eu vou definir, então, se vai ficar mais baixa, mais alto, de acordo com a quantidade de luz que eu tenho. Por que eu faço isso? Deixa eu te explicar por que isso. Porque a velocidade, se você for fotografar em 250 de velocidade ou 8.000 de velocidade, o que muda? Não vai mudar nada, porque as duas vão me congelar aqui. Vão congelar, as duas velocidades. Ou seja, na velocidade é o que menos muda na fotografia. Agora, se você fotografar em velocidade 60, 30, aí sim, porque daí eu vou borrar, vai ficar meio borrado, velocidade muito baixa, vai ficar meio borrado. Então, o que eu estou tentando te dizer é que, velocidades acima de 200, 250 para fotografar pessoa, por exemplo, não muda nada. Então, o que acontece? Por isso que eu coloco a ordem de ISO, abertura e velocidade. Então, a velocidade eu deixo por último para a gente só equalizar, para não ficar nem muito claro, nem muito escura a nossa fotografia, para ficar bem equalizado. Então, isso eu chamo de triângulo da exposição. São 3 pontos. Para a gente definir se a nossa foto vai ficar muito clara ou muito escura, a gente precisa de 3 coisas: ISO, abertura e velocidade. Por isso que é o triângulo de exposição. Então, assim, isso é bem básico. Isso aí, só para te ter ideia, eu tenho um curso de fotografia para iniciante, que a gente não tem aberto para venda, não. Ele é só bônus para o poder da autoria. Mas, isso aqui eu ensino, eu acho que em algumas aulas, de uma meia hora mais ou menos, eu explico bem explicadinho para entender. Ou seja, é bem simples. No começo parece assustador, mas é bem simples se você entende o que cada um faz. Porque quando você olha para uma foto, agora, vou fazer uma foto aqui. Então, primeiro você começa por onde? Primeiro para o ISO. Mais alto, mais baixo. Depois a abertura. Quer mais foco, menos foco. Depois a velocidade. Então, fica mais fácil. Eu te aconselho sempre que você fotografar, eu uso esse método. Você pode usar qualquer outro, mas eu uso ISO, abertura, velocidade. E aí você vai saber. Mas aí agora borrou. Assim, deu velocidade de 30. Então então você talvez vai ter que abrir um pouquinho mais a abertura, ou subir um pouquinho mais o ISO. Aí a gente tem que ir equalizando isso para ficar bem exposta a nossa fotografia. Por isso que é um triângulo. São 3 pontos, são 3 pés, né? São 3 pés. E aí, se um tá muito alto, o outro, não sei explicar aqui nos dedos, eu não consigo. Eles 3 têm que estar bem equalizados. Se um tiver muito claro, o outro tiver muito escuro, vai atrapalhar. Então, os 3 têm que estar medianos para conseguir dar certo. O ISO vai depender da sua câmera, a abertura que você usar vai depender da sua lente, e a velocidade não interfere de novo. Por isso que eu sempre deixo pro final. Tá vendo? Porque assim, o ISO, depende da câmera, você pode usar até tal ISO. Se você exagerar, você começa a granular demais. Se você quiser usar 1.8 e você não tiver uma lente 1.8, também você não vai conseguir. Ou seja, tá vendo que o ISO e a abertura depende do seu equipamento, qual câmera e qual lente você tem.
E a velocidade, de novo, é o que menos interfere. Por isso que eu sempre deixo no final. Tá? Então, assim, o lance é que a galera mistura, às vezes, tudo ao mesmo tempo. E, na verdade, não. A gente tem que fazer uma coisa depois da outra. A galera, às vezes, não consegue fazer boas fotos porque sabe o triângulo de exposição, sabe tudo isso. Mas, na hora do vamos ver, trava. Na hora do vamos ver, dá um branco, sabe? Fica sem ideias somem, fica nervoso e não sabe o que fazer. De dizer, ou seja, uma coisa de cada vez.